Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Está começando o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom, no Espaço ARP. Esse comercial da gastronomia que a gente assistiu agora, ele mostra muita mão na massa. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios um estudante de jornalismo, que é muito mais do que estudante de jornalismo da Estácio, é produtor, é artista, é um homem das artes, é um cara que foi ator, enfim... É um homem das artes, do vídeo, do cinema, do teatro, e que está com a mão na massa e é nosso aluno de jornalismo na Estácio, na modalidade online. E a gente vai conversar com ele sobre umas produções que ele fez e que ele está fazendo, e muitas delas sobre Nova Friburgo, que é que nós vamos dar ênfase. E a gente vai assistir agora um pedacinho do Porão da Casa do Barão de Nova Friburgo, que é um documentário de Lincoln Vargas, que está aqui com a gente, para que vocês vejam a qualidade do material. Enquanto nos porões da ditadura existia tanta dor, tanto sofrimento, aqui o porão virou porão da arte. Agora, ele está dentro de um contexto também, né? Que é o prédio, que é emblemático para a nossa cidade. É uma das residências mais antigas aqui do centro, né? Era um espaço agradável, pequeno, bem histórico. Bom, eu acho que deu para ver a qualidade. Então, só resta dizer bem-vindo e obrigado, Lincoln, por estar aqui. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. Lincoln, me conta uma coisa. Eu assisti, eu não me conhecia, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Foi o professor Adilson que mandou esse material seu para mim, e eu fiquei... O material, olha, eu estou muito satisfeito de tê-lo aqui. Você é um realizador. E eu não achei, assim, fotos da casa antiga do Barão e tal. No documentário você me explicou por quê isso. O meu conceito de documentário, né, os documentários que eu faço, a minha proposta é a seguinte: eu não pego, quando a gente conta uma história do passado, eu pego a pessoa e falo do passado, mas eu não mostro fotos e vídeos do passado. Você vai falar do trem de Nova Friburgo, você vai encontrar na internet muita imagem do trem, fotos do trem, e possivelmente acho que eu colocaria no filme, porque é difícil você achar uma coisa nova, e quando acha, tudo bem. Mas eu costumo fazer, meu conceito é o seguinte: eu falo do passado e coloco imagens de quando o documentário foi realizado. Então, daqui a 50 anos, quando a pessoa for assistir o documentário, ela vai ter a história da data que foi contada, de quando aconteceu essa história, e também o registro visual de como estava esse espaço, né, o pedaço da cidade, a parte, ou aquela casa que está sendo falada, no momento que foi realizado o documentário. Então, são 2 registros, né? Então, por exemplo, num dos filmes, quando a Janaína Botelho estava falando da delegacia que existia ali no edifício Itália, eu não mostro a delegacia, foto da delegacia, porque existe na internet e existe esse registro. Eu mostro o edifício Itália. Então, quando daqui a 50 anos, se o edifício Itália não existir, alguém... Se for outra coisa que tiver aí, a pessoa vai falar o que estava ali naquela hora. Então, assim, quando contamos a história do trem, eu não tenho mais o trem, mas eu fui e tracei o espaço do trem, onde o trem percorreu, né, por onde passava o trem aqui em Friburgo, para a gente ver, olha como que é agora. Aquele batalhão da polícia era uma estação de trem, de cargas. A gente foi lá e filmou o batalhão de trem. O seu documentário sobre o Porão, eu não sei, estou te perguntando, é o registro mais completo que existe do Barão de Nova Friburgo, ou existe algum documento escrito mais completo da vida dele? Escrito é outra coisa. Provavelmente sim. Tem muita coisa. Eu pesquiso muito no que existe. Por exemplo, a Janaína Botelho é uma das primeiras entrevistas que eu faço.
E eu também sou fã e assisto Apresenta pra gente a Janaína Botelho, para quem está em casa. Janaína é historiadora, tem um canal também maravilhoso, tem um programa aqui na casa. E ela é a minha fonte inicial de pesquisa quando se fala de história de Nova Friburgo. Tá. E assim como ela também sempre me deu muita atenção. Nos meus próximos filmes ela já fiz uma entrevista com ela dos 2 assuntos dos meus próximos 2 documentários. É uma das primeiras. Quais são já? Já dá aí para nós aí. Vou falar agora nos próximos 2 filmes que são os que vão ser para esse segundo semestre, sobre a saúde de Nova Friburgo e a educação de Nova Friburgo. Como era a educação de Nova Friburgo no passado? Desde o início. E da saúde? Da saúde, desde o Éboli, quando vinha também as histórias de quando a Leopoldina veio aqui se tratar nos banhos de águas que tinha aqui, como na educação também, dos filhos, os filhos do Império, né, todos os barões e tal. Todo mundo vinha estudar aqui, eram internos, né? O próprio Nossa Senhora das Dores era uma escola interna, antes de ser também o Instituto de Águas Terápicas. Depois ali foi o Instituto, você tinha banhos de sauna, banhos de jatos d'água, onde é o Nossa Senhora das Dores. Depois que foi vendido para as Doroteias, né? Lico, eu vou te confessar uma coisa aqui, e aos nossos ouvintes, a minha ignorância. Rapaz, eu fui assistir o documentário do Barão. E aí você mostrou a casa do Barão, onde hoje ali é o Centro de Arte e tal. Era, né? Ali embaixo o porão, que era o Centro de Rapaz, eu Arte. achava que a casa do Barão era uma casa que tem aqui na Avenida do Rio. Depois do Espaço Livre um pouquinho. Rapaz, aquilo foi um choque na minha vida. O que é aquela construção ali? Aquela casa ali, eu não sei se é do Galdino do Vale, é o Rui Barbosa. Não, é uma figura importante dessa aí, não é o do Barão. O do Barão é aquela casa no centro da cidade, que é a primeira casa construída em Nova Friburgo. O Barão pai, né? E depois teve a chácara do Solar, que era ali o Country Club, que também é do Barão, mas para ele era mais para festas, para passar algum tempo. O filho não morou na casa do centro, morou na casa onde é o Country Club. E o sanatório você mostra também. O sanatório era o parque de armas, um pavilhão de armas do Barão, quando a gente fazia caças, ele caçava por ali. Essa região era tudo dele, até quase Cachoeira, se não me engano, era do Barão. E aí, aquela coisa que a Janaína mesmo fala no filme: pai rico, filho nobre, neto pobre. E aí os netos do Barão, quando venderam a casa do centro da cidade para a prefeitura, vendeu o Country Club para a família Guinle e vendeu o sanatório para a Marinha do Brasil. Sanatório para a Marinha, o que era o pavilhão de armas do Barão. Cara, é muito, você de casa, você não pode perder. Esse documentário do Barão, o Vargano também é maravilhoso. Mas olha, o que eu aprendi ali, rapaz, que legal, eu vou te falar, foi para mim, e assim, é fácil de ver, não é uma coisa cansativa, e você começa a ver tantas pessoas que passaram, ou que você conheceu, ou que você sabe que são relevantes do estudo da história de Friburgo ali, o Gerlão, o Felga, o Cacau, então assim... Professor Hamilton, porra, cara, Davi Macena, porra, ele tem umas colocações precisas, e assim, eu gostei muito, eu acho que esse documentário eu tinha que passar em toda a escola de Nova Friburgo. Pô, que bom. Tá aí, as escolas é só passar. Porque... Às vezes eu percebo assim, que tem lá no YouTube, né, na internet. Tem que passar na Estácio também. Na Semana da Comunicação tem que passar. Ótimo. Você vai lá para dar uma palestra, sim, esconder. Com certeza. E o legal é o seguinte, às vezes quando eu sei que algum professor fala em aula, é interessante. Porque de repente eu estou lá e vejo assim, 45 acessos ao filme. Você percebe que tem uma galera. Eu falei, alguém falou isso em alguma aula. Alguma aula, alguém está fazendo alguma exibição. Porque você tem lá o controle do YouTube, né? Você vê, e aí eu acho isso interessante, porque, tem alguém falou aí no filme. Quando é 1 ou 2, você percebe que é uma coisa mais natural, mas de repente tem uns 50, você fala, alguém falou em alguma aula aí. Legal. Você não surgiu, né, com o filme aqui, pronto, você tem uma história de vida muito anterior aos seus documentários, ao seu trabalho que você está produzindo, que nós vamos conversar daqui a pouco. Quem é o Lincoln? Ele é de Friburgo? Como é que é a tua trajetória de vida? Sim, eu nasci em Niterói, mas vim para Friburgo com 2 anos, família toda de Friburgo, conheço muita gente de Friburgo, cresci em Friburgo. Estudou em que colégio, Leandro? Eu estudei no Sesc Criança, né, Jardim de Infância, depois pro Nossa das Dores, até ser expulso do Nossa das Dores. Hoje eu sou amigo, a própria Jean Beatriz vai estar no meu próximo projeto, fui lá conversar com ela e vou escrever para o livro de comemoração de 130 anos. Aí a Jean pediu para mim, escreve tudo que você fazia, as bagunças mesmo. Eu falei, tudo que eu fazia mesmo, olha, eu posso contar. Ela falou, quero que você conte isso mesmo.
Chegou uma hora que eu não pude mais estudar, e aí rodei, né? Fui pro CEF, fui pro Anchieta, fui pro IBC, até ir embora, foi isso aí. Mas comecei a trabalhar como músico com 15 anos aqui em Friburgo, trabalhar mesmo, eu até tinha autorização para entrar nos lugares para tocar, enfim. Aí conheci esses músicos todos, trabalhei, comecei a fazer teatro aqui também, com o Jaburu e com o Nobel, aqui, logo pouco antes de ir embora. Aí com 18 anos fui para o Rio de Janeiro fazer tablado e lá comecei a trabalhar com a música e com o teatro. Junto, né? Levei a música para o teatro. Eu não era um músico muito virtuoso aqui, apesar de trabalhar com músico, mas quando eu cheguei no teatro eu me destaquei pela música. Eu comecei a fazer muita trilha sonora. Eu não era. Você fazer direção musical é muito bom, porque você não precisa ser o melhor músico, você precisa ter o melhor músico. Então, você precisa saber o que você quer. Exatamente, ter o cara, a guitarra. Não sou eu que vou gravar guitarra, eu vou pegar um guitarrista ótimo que eu conheço e vai agarrar a guitarra. Aí comecei a fazer, aí fiz quase 400 trilhas sonoras de peças. O tablado, para quem está em casa, é o quê? É um teatro? É uma escola de teatro de improvisação, não é um curso profissionalizante. Apesar de ter vários conteúdos extras, um festival que você participa, que eu também dirijo lá, que esse ano foi o 25º Festival de Esquetes, tem as aulas de improvisação. Então eu dou aula de teatro, algum teatro mais musical, minha turma especial eu trabalho muita música, então é nesse caminho. Ela não é uma faculdade de teatro? Não é faculdade, ela é dá o registro profissional depois de um tempo de tablado. Você tem o registro profissional, mas não é uma faculdade. Entendi. Não é, né? E aí comecei a trabalhar com teatro e TV, muita TV, trabalho muito com o Luciano Huck, fiz mais de 40 quadros com o Luciano Huck, desde o Caldeirão até no Domingão, então trabalho muito, participação como ator, e cinema também, fiz alguns filmes como ator, vários filmes. É bom trabalhar na produção desses quadros, isso é uma coisa que te realiza? Sim, eu produzo muito mais outras coisas. No caso dos filmes, eu nunca produzi um filme, mas fiz assistência de direção de 4 filmes do Domingos Oliveira. Como ator, fiz outros. Na TV, eu não produzo TV. Fiz muito como ator e no caso do Luciano Huck, que é meio, às vezes, como ator, mas às vezes como professor, como diretor. A última coisa que eu fiz para o Luciano Huck, eu fui lá gravar um ensaio do prêmio Melhores do Ano. Porque na pandemia acontecia isso muito. Na pandemia, como estava todo aquele distanciamento, eu fui, às vezes, ensaiar no lugar dele. Eu ia lá ensaiar o que ele faz, eu não ia ao ar. Mas eu estava ensaiando lá, fazia âncora, bailarino, todo mundo, aquela coisa de máscara, câmera, toda a infra, e ele assistia lá de cima, porque tinha aquele distanciamento, a gente se arrisca, né? Ele estava lá dentro do suíte, e a gente fazia isso. Mas já fui ensaiar também em Melhores do Ano, que aí, em vez dele ensaiar, a gente vai lá e ter os artistas todos lá para ensaiar a câmera, ensaiar TP, ensaiar toda a infraestrutura. Então eu faço muito isso. É um mundo. Mas assim, aí eu trabalho nessas áreas todas. Produzo também, mas trabalho nisso tudo aí no Rio. Aí trabalhei muito tempo nisso tudo e pouco antes da pandemia eu resolvi trazer meu estúdio para cá. Pensando em custos, em querer ficar mais próximo da família também, vendo que eu trabalho muito dentro de um estúdio, mesmo ganhando dinheiro mais no Rio de Janeiro, eu falei, pô, vou e volto, sai mais em conta ter uma base aqui, o custo de vida, padrão de vida. Aí retomei isso. E foi ótimo, porque pouco tempo depois veio a pandemia. Então eu fiquei trancado mais ainda dentro do estúdio trabalhando. Foi quando surgiu o Vargando, que já era um projeto antigo, e no custo-benefício. Agora, passou a pandemia, a vida voltou ao normal. Por enquanto, ainda estou vivendo assim. A base é aqui, quando eu estou trancado no estúdio, eu estou aqui. E quando tem trabalho, eu estou no Rio. Você atende também na sua produtora comercial, de agências de propaganda, empresas, tudo isso, né? Fiz muito. Não tenho feito agora, porque não corro muito atrás, mas faço tudo. No meu dá para editar tudo. É aquilo que eu falei, o estúdio não é um estúdio grande. Mas ele é bem equipado. Bem equipado e com equipamento de alto nível, mas que também me cumpre a função. Eu hoje em dia não gravo uma bateria lá, mas eu prefiro não gravar uma bateria lá e ter essa estrutura. Se eu precisar de gravar uma bateria, eu vou em algum lugar, gravo a bateria, mas todos os outros instrumentos dá para gravar lá, tudo. Imagem também, então assim, editar tudo eu faço lá. E agora fala um pouquinho, a gente falou do documentário do Porão, do Barão de Nova Friburgo, né? Mas do Vargando, né? Como é que chama? É Vargando? Vargando surgiu da ideia do Lincoln Vargas, né? Do Vargando pelo Mundo. Há muitos anos, todas as viagens que eu faço matéria. Saio viajando, saio fazendo matéria, era um projeto. Então já tenho Califórnia, costa da Califórnia toda, Portugal, sempre gastei com viagem. Todo dinheiro que entra eu gasto com viagem. Eu acho que o melhor investimento em você mesmo no custo-benefício.
E ninguém rouba de você, é um bem que você adquire que ninguém vai te roubar nunca. Que você já foi. É o único bem. E aí, fui fazendo isso tudo. Na pandemia que eu falei, vou lançar o Vargando pelo Mundo. Então, lancei o Vargando pelo Mundo, que aí eu peguei a última viagem aqui na Bolívia e Peru. São 16 episódios que eu lancei, até coloquei o último agora, esse mês. Porque eu já, é muito longo. Esse eu não vi não. São 16 Você teve episódios. no Salar de Uyuni? 16, rodei, não fui ali embaixo, mas rodei muita coisa ali. Cruzei a Bolívia toda. Aí, nesse meio tempo, botei o Vargando pelo Mundo Nova Friburgo. Que aí eu falo de alguns povos colonizadores não, de cultura, né? Porque colonizador, enfim. Mas falo do trem, falo de alguns assuntos de Nova Friburgo, falando de Friburgo. Aí, beleza. Aí já Mas tinha você um projeto falando, mas são pessoas que você entrevista. que eu né? entrevisto. Não é você tudo falando. bem, mas assim, na série Vargando pelo Mundo... É você que fala? Não, eu digo assim, no caso de Friburgo, é o Vargando pelo Mundo Nova Friburgo entrevistando pessoas. Mas falando do assunto Nova Friburgo. Isso No Vargando Viagem é você que aparece. também. Mas é mais eu, claro. No Vargando... Você está lá sou só eu mostrando tô como é fazendo. que é a Bolívia. Aqui eu quis falar de Friburgo, eu apareço, eu vou, é Lumiar, eu vou lá, faço turístico também de Friburgo, aquela coisa toda, mas entrevisto pessoas. Tem a série Vargando História, que aí eu fui crescendo, Vargando História, Vargando Som, que eu entrevisto músicos. Na pandemia tinha o Vargando na Live, que eram entrevistas nas lives com amigos famosos, que eu tenho Matheus Solano, tenho Lúcio Mauro Filho, Débora Lam, Marcos Caruso, enfim, vários artistas. No aniversário de Friburgo, entrevistei algumas pessoas de Friburgo, do Jim, o Davi, o Giovanni Bisotto. Isso aí é Vargando na Live. Aí tem o Vargando História. No Vargando História, que entrou o Porão da Casa do Barão de Nova Friburgo, como vai entrar o filme sobre educação e o filme sobre a saúde, que eu não tenho título ainda, porque eu estou começando a fazer as entrevistas e o título sai nesse... E aí as pessoas que quiserem assistir todos os Vargando Bota no YouTube. lá, Vargando, ou Vargando pelo Mundo, ou Lincoln Vargas, que vai aparecer lá um canal com vários vídeos, mais No quase YouTube. 100. No YouTube. Maravilha. Lincoln, vamos dar uma paradinha para o intervalo e volta para a gente continuar esse papo. Está muito gostoso, eu estou aprendendo muito. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Vamos para o intervalo, pessoal? Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. De volta com o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Estácio entrou, brilhou. Jornalismo também. O Lincoln está com a gente hoje, contando um pouco da sua trajetória profissional, da sua vida. E eu, Lincoln, agora eu queria te fazer 2 perguntas. Você mostrou que é um profissional muito qualificado, de grande experiência e tal. Você costuma dar curso para essa garotada que faz jornalismo, que faz cinema, para poder ensinar a sua experiência, ou não é muito da sua praxe? Sim, eu sou muito... Adoro dar aula, dou aula fixo no tablado, mas é de teatro, mas faço oficinas também. Então, assim, muito mais de teatro, de música para teatro, de edição, eu nunca dei aula de edição, porque também não dá para ser só professor, né? Então, mas assim, estou me interessando mais nessa experiria agora de se aproximar do curso de jornalismo, para nós vai ser ótimo. Porque foi interessante, porque já você falou que ia perguntar sobre, mas já antecipando, eu como comecei a trabalhar e fui fazer teatro, cinema e TV no Rio, não precisava ter a faculdade, então eu não fiz faculdade.
Eu até me fiz vestibular, frequentei muitas aulas na Unirio, que amigos faziam, faculdade. Eu fiz praticamente a faculdade da Unirio, almoçava todo dia na Unirio, ia lá fazer faculdade de música, fiz TPEM, que é um curso preparatório para fazer a faculdade de música na Unirio. Então frequentei muito a faculdade, mas nunca fiz faculdade. Nunca fiz o vestibular, porque nunca precisei. E fui trabalhando, e lembro até no início alguns professores de faculdade desestimulando, porque eu vi muita gente no Rio de Janeiro, lá atrás, deixar de fazer uma peça profissional que tinha que fechar período de faculdade. Quando eu achei, pô, coisa antiga, você tinha que fazer o seguinte, a faculdade estimular que você faça uma peça profissional e usar isso como acompanhamento, né? Não o contrário, forma, né? Era o contrário. Eu via pessoas fazendo isso. Então eu deixei de fazer, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Você falou, eu quero tocar meus projetos. Fiquei trabalhando. Hoje em dia, se você quer fazer um estágio na Rede Globo, por exemplo, de técnico, de assistente de direção, você tem que estar cursando. Hoje em dia, sim, teria que estar fazendo uma faculdade de cinema ou de jornalismo para estar tentando, para poder, porque eles têm que ter essa cota do estagiário, então acaba que se entra nessa onda. Mas não precisei, trabalhei a minha vida toda. E aí, por que quis fazer jornalismo agora? Me conta esse negócio. Sempre pensei, um dia eu vou fazer faculdade, claro que eu vou fazer uma faculdade, uma graduação. E chegou esse momento. Só que eu pensava assim, sempre pensava, vou fazer o quê? Uma história, uma coisa assim, né? Vou ver. Quando chegou na pandemia, que eu pensei, cara, vou fazer uma faculdade, vai ser agora? Aí eu pensei, não, vou fazer jornalismo. Documentário. Tem tudo mais a ver comigo, já tinha feito 2 documentários, já estou editando, estou fazendo aquilo tudo, história, tudo vem junto. Tá gostando? Claro que é jornalismo. Eu estou achando sensacional. Claro, aí a vantagem de ser o IAD, porque eu acho maravilhoso o seu IAD. Claro, tem gente que fala, não, eu preciso de disciplina, de ter aula, senão não estudo. Eu é o contrário. Eu mergulho e faço naquele período, eu não fico 6 meses estudando. Eu tinha que fazer um festival que eu ia ficar 1 mês e meio no Rio. Eu matei no início de junho, fechei meu material todo. Entendi. Fiz todas as provas, fiz tudo. Entendi. Eu faço o meu horário e meu coisa ali. E mais que isso, eu tenho meus monitores no meu estúdio, eu tenho minha coisa, eu volto o professor que eu quero, eu acelero um pouquinho aquele que está voltando muito. Entendi. Eu falo de uma referência de um artigo, fala de um filme, eu assisto o filme. Eu não vou levar meus 3 monitores, meu computador para a sala de aula para ter minha estrutura toda lá. Então eu estou de patrão, estudando, pesquiso, vou dormir, então eu aprendo muito. E a matéria, muita coisa eu já sei, tecnicamente, já trabalhei com muita coisa, história, muita coisa que você já conhece, mas até no que você já conhece, vem um assunto ou outro que você não conhece, que te complementa, isso é maravilhoso. Além das questões técnicas, questão de, por exemplo, de equipamento, que o jornalismo traz, de lente, de coisa também, que me acrescentou no cinema, até no que eu já trabalho, está me acrescentando. Então, eu achei, a faculdade foi a melhor forma de ser, o melhor curso que eu podia ter escolhido, que só vai me acrescentar, e aí eu comecei a me interessar por isso mais. Não só em dar aula numa faculdade depois, mas a questão do IAD, de como produzir o IAD, de como gravar aquele professor, de como construir uma graduação, o que vocês ensinam, porque aí você vem depois de uma vida já trabalhando, não que eu seja velho pra caramba, não, mas eu entendi o que você está dizendo. Já analisar, olha o que eles ensinam aqui no primeiro período, olha o que volta aqui, olha que tudo volta um pouquinho, tem ali, aí agora no quinto período eu estudo uma parada que eu vi que veio lá, e como que você constrói, aqui você tem que ir para um lado, você pega o jornalismo, você pega a comunicação em geral, e depois você vai chegando, essa construção é muito legal, que eu estou avaliando, e também do que pode se melhorar no IAD também, porque aí também com uma experiência, claro. Esse professor é ótimo, mas esse aí está voltando demais. É isso. Também, porque também é uma coisa que para informação, Veja, o ensino você realmente está fazendo, você está procurando, você está buscando. E a faculdade, e a formação IAD, que só tem a defender, estou achando ótimo, claro, se o cara tem a disciplina de estudar, porque quem vai estudar é você, Eu acho que eu opinião muito particular. Está evoluindo também. Claro, mas eu acho que é muito também de cada um funciona de uma maneira, e Sim. Tem gente que se o cara não tiver aquele horário ali para estar ali, ele não vai fazer. O jovem talvez precise O jovem também. precisa passar pela experiência do networking. Exatamente. É isso. De ter ali o contato com um colega. E com a faculdade para o jovem é aquilo que eu já tive quando frequentava no Rio. É isso. Então, assim, isso vai. E agora, isso faz falta. E agora você acrescenta com muito mais. Tem coisa que é mais fácil, que é mais difícil. É fácil, porque aquilo só complementa o que você já sabe da vida. E o que vem de novo. Aí tem as questões todas que o jornalismo traz, que eu teria estudado se eu tivesse feito lá atrás, que é a questão da mídia digital, da convergência toda, do marketing digital, que também acrescenta o canal, o meu projeto do Vargando, tudo vai junto, né?
E eu estou muito Tudo interessado vai por ser abraçando. isso. E aqui em Friburgo, por ter acesso a isso, eu chegar, tá com um estúdio na frente do Estácio. Aí eu fui lá, conheço o Adilson. E aí eu vim aqui, conheço o pessoal da TV. Com esse acesso, tudo queria acrescentar e falar da história de Friburgo, pô, só encontrou. Sensacional. Eu vou te falar uma coisa, ô Lincoln, eu queria mesmo dizer para você o seguinte, isso que você está mostrando é a essência de um cidadão brasileiro que realizou, que faz, que realiza, que acontece. E isso é uma inspiração para a juventude. Porque hoje, infelizmente, se glamoriza algumas coisas que acabam levando o jovem para droga, para o que não presta. Você não, você falou, cara, eu desci, eu ralei, eu fiz tablado, eu fui para a Globo, eu voltei, eu fui ficar perto da minha mãe, da minha família, porque estou estudando. Então, o jovem vê assim, cara, é possível. E tô lá, né? Que na verdade vou toda semana. Amanhã de manhã, 8 da manhã, eu tô descendo dar por aí. aula. Vou dar aula e volto. Quando eu fiquei 1 mês e meio no Rio direto, sem vir aqui, quando teve o festival que eu dirijo lá. Vou e volto. Mas o mais curioso é isso, eu vou me formar na minha primeira graduação, apesar de tudo que eu já vivi e já viver disso e não ganhar dinheiro com a graduação, Mas tá com feliz. 48 anos. Mas tá feliz? Minha primeira graduação, vou tirar essa só onda. tem como te dar parabéns. Demorei até os 48 para conseguir me formar. Mas teve gente que se formou como seus amigos antes, mas não fizeram o que você fizeram. fez. Então, Tô assim, adorando. são escolhas de vida, cara. Acho que vai ser uma parceria legal com a Estácio também daqui para frente. Eu espero que quero estar sim, que sempre você junto. esteja sempre conosco lá na Faculdade de Jornalismo legal. para nos ajudar. Malinco, eu queria que você olhasse para a sua câmera agora, estamos chegando ao final, que você pudesse deixar uma mensagem, ou para o friburguense, ou para o jovem, para quem você quiser, nesse momento, que mensagem que você gostaria de deixar para o telespectador aqui do Estácio Entrevista que nos acompanhou até esse final? Para o friburguense conheça mais a história de Friburgo, que é impressionante. Você mesmo estava me falando que um monte de coisa que foi falado no nosso Vargando lá, do porão da Casa do Barão, você nem imaginava, e tem muita coisa lá que eu sei que ninguém sabia. Então conheça mais, você vai cada vez se apaixonar mais por Friburgo. Para o jovem O que você quiser. pise no presente e olhe para o futuro, mas aproveite o presente e pense aqui no presente, aproveite, tente adquirir mais o que você pode, pensando no futuro. E o mais importante é se apoiar nos ombros de quem veio antes, né, que trouxe, porque Einstein só foi Einstein porque tinha Newton, veio antes. Mesmo que ele tenha contestado muita coisa de Newton, né, mas foi fundamental. Então, se apoie nos ombros dos que estão aqui agora, nos brilhantes de agora e dê o salto. vá para o futuro. Muito obrigado, Lincoln. A você de casa, reforço mais uma vez, assistir o documentário, é muito legal, do Porão de Nova Friburgo, o Vargando também Nova Friburgo, os outros eu não assisti, mas vou assistir. E vamos manter esse contato com o Lincoln, trazer ele, se ele puder, mais vezes, para a gente conversar mais sobre a história de Friburgo, que eu acho que é muito interessante. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, a todos aqui da TV Zoom. Marconi está na área de novo. Marconi andou meio sumido, está aqui no Estácio Entrevista de novo. Um abraço, obrigado pela técnica aí, Marconi. E a você de casa, aos alunos da Estácio, um forte abraço. E sigam conosco, porque semana que vem tem mais um Estácio Entrevista na TV Zoom. Um abraço.